Voltamos à entrevista com o Fernando Prati, falando sobre o documentário Porto do Cachoeiro. Fernando, falávamos antes sobre o turismo e a infraestrutura, a falta de uma infraestrutura adequada e também da divulgação. O que vem antes, a divulgação ou a infraestrutura? Ao meu, eu penso que o que precisa ser feito é um bom planejamento, com uma equipe técnica que possa conhecer percorrer essa região, junto com as prefeituras e a comunidade, fazer um planejamento, mas não um planejamento só da conversa, de pontos chaves que um prazo para acontecer, um cronograma de acontecer. Então eu vejo infraestrutura, né, falta de infraestrutura. Segundo, falta de divulgação, né. Terceiro, a parte de captação de recursos. Você tem, por exemplo, a recuperação do patrimônio histórico, você tem investimento em... A rodovia, de repente, não precisa pavimentar, não, mas drenar, né, para evitar que se degradem excessivamente. Você tem aí, que nós verificamos uma coisa muito interessante, por exemplo, a Áustria patrocina a restauração da Igreja do Tirol. Né? Manda restauradores da Itália para restaurar a Igreja do Tirol. Está lá, quando nós trabalhamos ainda não estava restaurada, mas agora me informaram que já está restaurada. Restauradores renomados, inclusive. E periodicamente esses restauradores vêm fazer algum trabalho aqui. A Áustria também patrocinou uma estrutura enorme em Tirol, né, que tem clínica, biblioteca, centro comunitário, restaurante, pousada, doou para a comunidade. Né. E quais são os povos que colonizaram lá? Austríacos, você está falando? Alemães? Austríacos, alemães, luxemburgueses, pomeranos, italianos, suíços, tiroleses, poloneses. Olha que interessante. São 9 etnias, né? E falando assim, a gente acaba esquecendo. Sim. Mas eles, hoje, em cada região daquela ali, você tem uma descendência. Né? Sim. Os luxemburgueses estão lá na região deles. Né? Os pomeranos estão lá em Santa Maria de Etibá, os italianos... Uma riqueza muito grande. Mais concentrados em Santa Teresa, né? Os holandeses estão lá, Holanda e Holandinha, os tiroleses estão lá no Tirol, os austríacos e tiroleses, né, estão lá na região. E nós também focamos os afrodescendentes, que foram muito importantes nesse processo, né? Foram essenciais. Os canoeiros, por exemplo, eram afrodescendentes. Então nós temos a comunidade de Retiro, a comunidade quilombola de Retiro, que é uma área, uma propriedade, né? Eles já não eram mais escravos, né? Olha só. Eles estavam trabalhando nesse período já ainda como escravos? Olha, ainda como escravos. Até foi o finalzinho da escravidão, né? Mas aí os que nasciam já não eram mais escravos, tinha todo aquele negócio, não podia mais ser escravo, era lei do ventre livre. Mas o Retiro, são todos descendentes de um único escravo, são quase 500 pessoas, moradores da comunidade, descendentes do escravo Bem-vindo Pereira dos Anjos. Ele era casado com uma escrava já alforriada pelo patrão, pelo fazendeiro, né? Ela guardou um dinheirinho à medida que ela ganhava, ele trabalhando como escravo e ela alforriada, os dois casados. E aí, quando veio a abolição da escravatura, o patrão, o fazendeiro, ajudou eles a adquirir uma propriedade para eles. E eles adquiriram essa terra em Retiro, e a comunidade que está lá hoje é toda descendente dele. E eles têm uma organização comunitária muito legal, como se fosse uma prefeitura. Sim. Né? O Wallace dá depoimento para a gente, eles arrecadam recursos para reformar a igreja, para uma série de água, eles têm tratamento de água, de esgoto, né? Eles fazem isso tudo dentro de uma organização, uma associação dos moradores. A subbacia de Mangaraí tem uma boa parte dessa comunidade quilombola, né? É mais o início, né? A parte logo em Mangaraí mesmo, um pouco à frente. Sim. Inclusive é um lugar muito bonito, bom de visitar, tem muitas cachoeiras lá no Rio. O governo do estado está fazendo agora um projeto para tornar aquela subbacia um piloto importante para referência de recuperação e sustentabilidade. Hidrográfica, a CESAM, inclusive me procuraram. Capé, e o IEMA. O Banco Mundial, se eu não me engano, está aí agora essa semana. O Banco Mundial, inclusive. Então aí, a equipe está aí. É um projeto interessante, o Mangaraí é um rio bastante importante, né? Ele contribui bastante, com bastante água para o Rio Santa Maria. E
ali tem um potencial turístico muito legal. Eu acho que focando na recuperação do rio, se entrar com um programa de estruturação do turismo ali, como eu estava dizendo antes, uma coisa, fazer um planejamento da execução das tarefas que precisam ali, né? Sim. Fernando, e a história? Aquela história dessa descida, uma história ecológica também, né? Porque o rio, ele era mais profundo, né? Isso, ele era mais Ele era caudaloso. mais navegável, né? Que tipo de embarcação que era usada? E como você avalia isso de lá para cá, né? Olha, o rio caudaloso, como você mesmo colocou, na época existiam grandes madeiras na beira do próximo ao rio, na floresta virgem, né? Então os canoeiros, eles adaptaram a técnica indígena, aquelas canoinhas, né? E fizeram canoões, né? Grandes canoas, para poder transportar cada vez mais quantidade de café. Ah, eram canoas, não eram vapores? Não, canoas. Eram canoas, né? Então essas canoas, eles transportavam, inclusive, tem fotos no vídeo, transportando caminhão, exportando caminhão. Juntaram 4 canoas e botaram o caminhão em cima e subiram o rio. Então essa navegação foi essencial para a colonização. O rio hoje não permite mais, né? O rio está seco, bastante assoreado, a navegação ali hoje é muito difícil. O rio perdeu muita água. Sim. Né? E também a gente acha que assim, não teria mais valor em função das estradas, né? Já tem asfaltamento, rodovias e tal. Porém, esse rio foi essencial para o desenvolvimento daquela região, né? Sim. No período. Você acha que em navegação se poderia explorar um tipo de turismo, inclusive saindo pelo manguezal? Eu acho que a navegação é viável, nós fizemos inclusive até a região de Queimados. Dali para cima já começa a complicar. Inclusive tem agora uma captação de água ali que precisou fazer uma alteração no rio para ele poder não salinizar. Né? Então até aquele ponto é viável. E é muito bonito, é um passeio muito bonito. Né? Nós fizemos acho que 4 horas de navegação ali, adentrando pelo manguezal, tem caminhos pelo manguezal, áreas muito bonitas, com muitas aves, muita diversidade, né? É um trajeto bastante interessante, é um potencial importante para a Vitória também, esse rio, esse estuário, né? Você chega até a parte do rio mesmo, mais acima, entendeu? Sim. É muito legal, nós gostamos muito do passeio. E o documentário fala de alguma história, assim, especificamente? Tem algum romance? A gente, como nós precisávamos contar essa história desde o início, quer dizer, da época da escravidão, e não ficaria legal a gente começar a fazer um vídeo de fotos, né, usar só fotos, nós decidimos, até por sugestão do nosso consultor técnico, assessor técnico Ricardo Sá, fazer dramatizações. Né? Então nós dramatizamos todo esse período histórico, desde a escravidão, desde o senhor de engenho, né, na sua casa, tomando café, usamos atores. Atores aqui do estado? São voluntários, amigos, né, que por sinal foram feras, né, estrelaram mesmo, ficou muito interessante. Então, por exemplo, o senhor do engenho na Casa Grande, aí nós fizemos dentro do Museu Solamon Jardim, a Casa Grande, a mesa dele tomando café, com a escrava, servindo ele e tal. Depois ele no canavial, já lá em Santa Leopoldina, a cavalo, no canavial, com capataz, comandando o trabalho dos escravos, né? Depois a fuga do escravo pela mata, ele aproveitou uma deixa, correu, fugiu pela mata, foi perseguido, aí foi uma cena muito interessante de perseguição pela mata atrás do escravo, a prisão dele e tal, até a libertação desse escravo com a Lei Áurea. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, vamos saber um pouco mais dessa história que é muito interessante. Fique conosco.